Olá, bem-vindos a mais um episódio do ASP Talks, podcast da ASP. Meu nome é Rogério Tucci. Hoje tenho o prazer de receber André Fransolin e Renato Curi para um bate-papo sobre o Código de Defesa do Consumidor. Muito obrigado por terem aceito o nosso convite. Renato, de volta, retornando a casa, nosso presidente em 2019 e 2020. Prazer recebê-los e obrigado. Prazer é nosso. Prazer é todo meu. Sempre um prazer estar de volta à ASP. A ASP aqui é a nossa casa, a casa da advocacia, e estamos aqui para isso, para, de novo, compartilhar conhecimento, compartilhar um pouco da nossa experiência com o Código de Defesa do Consumidor. Que legal. Fiquei feliz que vocês aceitaram o nosso convite, porque nosso podcast está chegando perto de 1 ano e ainda não tínhamos um episódio específico sobre o Código de Defesa do Consumidor, que evidentemente é um sistema que muitos de nós atuamos, muitos dos nossos associados tenho certeza que têm interesse. Vamos começar com uma pergunta bastante genérica. São quase 35 anos que nós temos no Brasil esse código tão importante. Como vocês veem esse código já com uma idade significativa? Como vocês têm visto ele nos últimos tempos? Eu acho essa uma ótima pergunta. Renato, vou tomar aqui a palavra, já começar respondendo. Bom, o CDC é uma lei principiológica, né? Ela é cheia de princípios. Isso dá uma maleabilidade para se discutir casos, lacunas da lei e deliberar a respeito das hipóteses de incidência do CDC. Isso é muito bom, mas também pode ser muito ruim, porque ao longo desses 35 anos a gente assistiu a aplicação do CDC em hipóteses que claramente não eram aplicáveis. Então eu cheguei a ver o CDC sendo aplicado em contrato de representação comercial há muitos anos atrás. Mesmo com a lei de representação, nossa. Exato. Cheguei a ver sendo aplicado em contrato de distribuição, né, em que o distribuidor alegava que comprava o produto e, portanto, ele era um consumidor. E recentemente eu tenho assistido algumas discussões a respeito da aplicação do CDC a produtor rural, né? Particularmente, eu acho que esse é um tema que me toca. Eu advogo muito na área de agrobusiness e eu tenho assistido algumas decisões que, no meu olhar, elas são perigosas. Por quê? A gente assistiu a jurisprudência primeiro se consolidar no sentido de que produtor rural não era consumidor. Eu, particularmente, coaduno dessa opinião, até porque o artigo 2º é muito claro ao definir quem é o consumidor e uma das premissas é que ele seja o destinatário final do produto. O produtor rural, via de regra, não o é, né? Ele adquire esses insumos para integrar a cadeia produtiva dele, seja um herbicida, uma semente, enfim. No entanto, há recentes decisões do STJ, talvez não tão recentes assim, que trazem a teoria do destinatário final mitigado, né? E isso, ao fim e ao cabo, viabiliza que produtores rurais se beneficiem do CDC, que, ao meu olhar, é uma decisão não acertada. Explico algumas razões, mas a primeira delas eu vejo um paradoxo. Porque, de um lado, o produtor rural se arvora aí nesse microsistema de proteção, arguindo ser consumidor, e do outro ele pode entrar com RJ, né? Então a gente tem aí... Não faz sentido, né? Exato. Ele joga nas duas pontas. Exato, ele acaba se beneficiando de dois pilares antagônicos entre si. Ou bem, ele tem uma faceta empresarial e pode se beneficiar disso, ou ele é consumidor. Além disso, não é incomum que haja uma aplicação quase que imediata da inversão do ônus da prova quando incide o CDC, o que, ao meu ver, também é algo que deve ser visto com muita cautela, né? E na hipótese do agronegócio, com muito mais razão. O resultado de uma lavoura, ele está sujeito a uma série de variáveis, né? Quando existe uma inversão do ônus da prova para aquele que sequer era o consumidor, você acaba aplicando para os fabricantes dos insumos uma verdadeira prova diabólica, né? Então você tem aspectos em relação ao solo, praga, clima, mesmo condições meteorológicas variáveis que acabam imputando, porque se aplicou o CDC, o ônus aos fabricantes. Então tá aí um exemplo de que a gente tem... O produtor entende muito, e às vezes até mais do que o fabricante da área que está sendo feita a produção, né? Sem dúvida. E acima de tudo, ele é dono do conhecimento de como aquilo foi semeado e cuidado ao longo de toda a lavoura, né? Então essas são informações que só ele tem. É difícil enxergar uma hipossuficiência técnica para justificar a minha versão de ônus da prova, né? Exatamente. E muitas vezes esses produtores detêm agrônomos,
laboratórios dentro das próprias fazendas. Então, ou seja, falar numa hipossuficiência técnica de um grande produtor rural é algo que precisa ser olhado com reservas. As decisões chegam até aos grandes produtores rurais. Aos grandes produtores, muitas vezes eles invocam a proteção do CDC e, na defesa, você diz, olha, desculpa, esse produtor não é hipossuficiente técnico. Pelo contrário, ele tem outros elementos, como a Andrea muito bem colocou. Foi ele que fez todo o monitoramento do plantio, da lavoura, o momento da aplicação, então, do índice pluviométrico. Ele tem lá todos os dados. O produtor tem lá os dados, o fabricante tem os dados mais gerais. Então, ou seja, quando você entra numa questão de inversão de ônus da prova, você fica diante de uma prova diabólica. Como é que você vai conseguir fazer a demonstração? Então, acho que a aplicação do conceito da teoria finalística mitigada para determinadas situações tem gerado essas distorções. A André trouxe muito bem aqui um exemplo. E ao longo desses 35 anos, né, o CDC caminhou muito lá atrás, né, na década de 90. Poxa, as empresas vão quebrar se esse Código de Defesa do Consumidor entrar em vigor. Pelo contrário, acho que hoje o código está aí, é uma lei que está consolidada, os fornecedores que não obedecem ao CDC já sabem que vão sofrer as penas. Então, todos nós somos, acima de tudo, consumidores, mas o equilíbrio das relações de consumo ao longo do tempo, ele se mostrou o mecanismo adequado, especialmente pelo judiciário. Inicialmente, toda e qualquer ação que era ajuizado, o consumidor já era visto daquela maneira, né? Então, hoje em dia não é mais. Os próprios juízes já têm um cuidado maior no momento da identificação, da aplicação do CDC. Então, são situações que, ao longo do tempo, foram sendo trabalhadas no sentido de haver uma harmonização, né? O Código de Defesa do Consumidor traz muito o princípio da harmonização das relações. Então, o equilíbrio. Obviamente, o fornecedor, em determinadas situações, ele tem sim o conhecimento, ele detém a expertise e ele tem que vir a juízo até numa ação de boa-fé, demonstrar, trazer aqueles elementos e pagar por uma eventual indenização, num caso de um ilícito praticado, e por aí seguimos. Eu acho que o código veio para regular inúmeras situações, questões de publicidade, você tem cláusulas contratuais, né, lá no artigo 51. Então, o código transita por várias situações, inclusive processuais. Então, tem lá o microsistema de defesa do consumidor dentro, né, das ações coletivas. Então, você tem inúmeras situações hoje reguladas. E ao longo desses 35 anos, o código passou por algumas reformas, algumas situações, mas que a gente tem visto algumas hoje necessidades outras. Por quê? Porque a sociedade evoluiu. Claro. Hoje mudou a forma pela qual nós pedimos uma pizza, nós pedimos um táxi, as pessoas se relacionam, os relacionamentos hoje amorosos, você não sai mais, você hoje está nos aplicativos. Então, isso tudo fez com que houvesse uma necessidade de olhar para o CDC e saber, o CDC consegue dar as respostas adequadas para todos esses problemas do mundo moderno? Então, para alguns deles, a gente vai precisar olhar com calma. Para outros, você vai, como o André muito bem colocou, puxar pelos princípios e trazer a aplicação dos princípios, né, da questão da boa-fé, da questão de uma publicidade que não pode ser enganosa, que não pode ser abusiva. Então, só que hoje você tem padrões, né, de comportamento que são identificados de formas diferentes. Hoje você é abordado por uma publicidade diferentemente da forma como nós éramos abordados. Hoje, eu vejo pelos meus filhos na minha casa, não assistem mais televisão. Hoje, eles se alimentam de redes sociais, né, do YouTube. Então, ou seja, a forma pelo qual existe a abordagem do consumidor, ela é diferente. É claro, os meios tradicionais continuam existindo, mas eu acho que a gente tem que ter um olhar muito mais para essa nova realidade que hoje é presente no mercado de consumo. Apesar desses 35 anos, o texto legal não ter sido alterado foram poucas alterações, e aqueles conceitos que vocês mencionaram alguns, de consumidor, de fornecedor, de publicidade enganosa, publicidade abusiva, inversão de ônus da prova, estão lá como foram concebidos. Perfeito. A gente está muito acostumado. Destinatário final, que eu acho que é a expressão que mais gerou e gera ainda interpretação. Agora, como você disse, o mundo está mudando. E esse código está preparado para, por exemplo, já engatando uma pergunta sobre tecnologias.
Publicidade enganosa e abusiva, eu acho que ninguém tem dúvida como ela é tratada na televisão, na mídia impressa. Agora, e publicidade enganosa e abusiva de influenciador na rede social, que você não sabe se é patrocinado, se não é, você não sabe como tá chegando, se tá vindo por algoritmo, não é o consumidor que tá indo atrás, é o fornecedor que tá caçando o consumidor. Como que vocês veem esses impactos desse novo mundo que a gente tá aprendendo a viver? Bom, eu particularmente acho que isso remete aos aspectos que a gente comentou no início, né? Por ser uma norma principiológica, a gente tem no próprio CDC uma série de regras que nos permitem decidir a respeito desse tema, né? Então, o Renato comentou, hoje em dia a compra online é muito comum, né? Uhum. Talvez, eu não tenho dados, mas eu imagino que talvez ela seja maior do que a própria compra física. Pelo menos eu sou uma consumidora de compra online, sim, né? Sim, então, todos nós, né? Exato. Então, o direito de arrependimento já foi trazido, né? Já existe, o CDC já nasceu com ele, eu acho que hoje isso deve ter muito mais uso do que antigamente, né? Que era pra telefone e aquela compra batendo na porta, né? Exato. Exato. Eu nunca vi isso. Né, aquelas empresas que vendiam os produtos cosméticos, que a representante batia na tua Isso. porta, então Exato. você era abordado comprava pelo calendário, pelo catálogo, então né? fazia o Sim. pedido, aquilo lá era uma compra Arrependimento era pra fora do isso, né? estabelecimento comercial, que era tido ali, você foi abordado na sua casa, só que hoje você é constantemente, diariamente abordado o tempo todo na sua casa. E imagino que nos anos 90 nem era um artigo tão importante assim, né? Porque era raro compra fora do estabelecimento. Você já tinha essa modalidade de você ser abordado, que no final do dia era a compra por impulso. Tá. Você tá lá na tua casa, no sofá, Entendi assistindo uma a televisão, lógica. batia na porta, você não tava pensando em comprar algo, e de repente a moça apresentava o catálogo ali, né, com a maquiagem, com uma situação, com panelas, muitas vezes, ou aqueles utensílios domésticos que eram vendidos, e a pessoa não tava, bom, já que eu vou comprar. Então é aquela história, é a compra por impulso. Só que hoje, a compra por impulso virou regra. Porque se você está em qualquer rede social, você é abordado de maneira constante. E aquela rede social conhece o seu perfil de consumidor. Ela sabe do que você gosta, ela sabe do que o Rogério gosta, ela sabe qual é o comportamento do Rogério, ela sabe, né, qual é o tipo de produto que o Rogério é mais familiar. Se o Rogério é um cara mais esportivo, você provavelmente vai ser abordado com produtos mais... vamos chamar, destinados a uma qualidade de saúde, de vida, atividade física e por aí vai. Bom, se você é um amante de vinho, você vai ser bombardeado também por ofertas de vinho e por aí vai. Então, ou seja, a compra por impulso, ela se tornou hoje a regra. Então, especialmente pelo formato. Então, se você é constantemente abordado, como é que você vai fazer? Poxa, eu recebi aquela oferta. Poxa, mas eu comprei e não era aquilo. Como é que você vai provar? Hoje o código consegue te dar, né, as ferramentas necessárias para você poder processar e buscar uma reparação do direito, o descumprimento de uma oferta e por aí vai. A compra por impulso ela é muito mais recorrente do que era antigamente. Isso era seguro. Então, só que hoje você tem uma dificuldade maior, muitas vezes, de identificar, especialmente para as pessoas que não têm uma familiaridade em relação a como salvar uma determinada mensagem publicitária que você tenha sido abordado, e de repente você clica ali, já vai compra ali, aí você não observou que aquela determinada publicidade ou aquela determinada promoção tinha uma restrição, e aquela restrição eventualmente pode impedir algum tipo de exercício, né, um pouco maior. Então, muitas vezes é complicado. Então, se você não tiver o cuidado de buscar, né, a informação na sua completude, você como consumidor, você pode, muitas vezes, sofrer algum tipo de consequência. Porque se o fornecedor conseguir demonstrar que todas aquelas condições estavam ali expressas e foi você que não rolou aquela barra até o final, ou coisa do gênero, eventualmente você aderiu àquelas condições. Então, o cuidado hoje, ele tem que ser muito maior, especialmente para você exercer algum tipo de aquisição por meio, né, da internet. A gente viu, e recentemente agora nessas campanhas de Black Friday, que as entidades de defesa do consumidor, especialmente os PROCONs, eles trabalham
de forma massiva, no sentido de informar, de alertar o consumidor, para que o consumidor saiba exatamente aquilo que ele está adquirindo, porque é exatamente onde acontece o maior número de reclamações, o maior número de situações, e que efetivamente os consumidores, muitos deles desavisados, acabam sendo lesados. Não, e se você verificar, hoje já está consolidado que na hipótese de influenciadores, por exemplo, ou youtubers, eles devem fazer o disclaimer de que se trata de um public post, né? Então, eu acho que essas medidas de boa-fé que tentam dar ao consumidor a mais ampla consciência a respeito da influência que ele está se submetendo, seja com acesso a uma mídia social, assistindo um influenciador, eu acho que isso faz parte de uma construção decorrente justamente desses princípios que estão no CDC, né? Então, ainda que ele não seja exauriente, ele dá ao operador os instrumentos necessários para cobrir as opções de lacuna, as circunstâncias de lacuna do sistema. Sim. E inteligência artificial também tem... Eu acho que aí é o... Porque, assim, eu fico pensando o seguinte, 49 tá lá, arrependimento, acho que todo mundo entende como funciona arrependimento hoje. Não lembro de ter visto o que a gente poderia discutir, mais prazo e tal, mas tudo bem, você tem arrependimento, então, apesar de tudo isso, há a possibilidade de arrependimento. Mas não é só isso, né? Não é assim, então tá tudo... Então vale tudo, pode ser as táticas mais absurdas do mundo, porque o consumidor tem arrependimento. Não é bem por aí, porque se você for olhar, quando você fala, né, da inteligência artificial, hoje a inteligência artificial domina praticamente todas as áreas, e a área do marketing, do consumo não é diferente, pelo contrário. Os próprios algoritmos, eles conseguem identificar os seus padrões de comportamento, e a partir dali, ele vai identificar de que forma eu vou abordar o Rogério de maneira mais assertiva, em que eu vá conseguir converter o Rogério como sendo um comprador, um consumidor efetivo daquela minha oferta publicitária. Então, muitas vezes a inteligência artificial vai fazer o quê? Ela vai adotar e vai trazer vai arrecadar, né, vamos chamar assim, esses padrões, vai empacotar algo para você e vai direcionar algo para você. Isso, Rogério, a gente está falando ainda numa interação em que você vai até a rede social. Mas hoje não é só isso. Hoje as pessoas têm nas suas casas aqueles assistentes virtuais. Claro. Os assistentes virtuais, tanto no celular quanto doméstico, eles sabem. Eles conhecem a sua vida melhor do que ninguém. Então ele sabe o dia que você está feliz, o dia que você está triste, o dia que você chegou em casa com um tom de voz diferente do habitual. Opa, alguma coisa aconteceu. Hoje não é dia de falar com o Rogério. Opa, o Rogério está feliz. Acho que hoje é dia de falar com o Rogério, é dia de falar com a Andréia, porque certamente eu vou convertê-los aqui para uma atividade mais focada e específica. Pois bem, a partir do momento em que você tem isso, e você tem uma publicidade voltada, eventualmente, para os próprios assistentes virtuais. E te dou um exemplo, e que não é tão distante. Hoje, existem geladeiras, mundialmente falando, que elas estão conectadas à internet, e essas geladeiras já conseguem identificar o teu padrão de comportamento e já sabem que você é um cara que consome 3 ovos ao dia. E que toda quinta-feira ele tem que fazer um pedido lá online ao supermercado para entregar, porque na sexta-feira ou no final de semana, muito provavelmente, se ele não fizer o pedido, o ovo vai acabar. A partir do momento em que ele te conhece mais a fundo, no futuro não tão distante, as campanhas de marketing vão ser direcionadas para o seu assistente virtual. Vamos imaginar que você compre 3 marcas específicas de ovo e vai ser lançada uma 4ª marca que tem lá um critério de saúde bem melhor e não sei o que de alguma maneira o seu assistente virtual vai te trazer uma informação. Olha, Rogério, tem aqui um ovo novo. Então, você influenciado, poxa, o ovo, compra lá. E a decisão vai ficar para o seu assistente virtual, que vai comprar muito provavelmente esse ovo novo. Então, hoje, a inteligência artificial já está sendo trabalhada para trabalhar com o seu assistente. E que no futuro, que a gente acredita próximo, vai ser os targets de marketing
dessas empresas que vão trabalhar única e exclusivamente, além das suas redes sociais, para conversar diretamente com esses assistentes. Então, é uma situação... É assustador. Assustador. Então, quando a Andrea traz a questão dos influencers, que aí a gente viveu muito isso, essa fase das pessoas irem lá, abrirem os pacotes na internet, o presente, olha, isso aqui é muito bom, as pessoas não falavam que elas estavam sendo... vamos chamar assim, patrocinadas para fazer aquilo. E aí, num processo de evolução, se exige que agora você, influencer, diga que efetivamente você está sendo influenciado ou estimulado a fazer aquela campanha por força daquele fornecedor. Então, eu fico pensando, transportando este conceito para o marketing relacionado ao seu assistente virtual, como é que vai ser isso, né? Então, como é que você vai fazer essa proteção de uma publicidade enganosa, abusiva? Pô, mas eu enganei a Alexia, mas não o Rogério. Mas indiretamente foi o Rogério, a vítima, que comprou aquele ovo que não tinha aquela característica que eventualmente ele imaginou que pudesse ter, porque a Alexia, influenciada pela campanha de marketing, te convenceu a comprar aquele... É um negócio maluco, mas que está muito mais próximo do que a gente imagina, né? Então, você imagina o CDC 35 anos atrás... vai conseguir dar essas respostas a essas situações. Me parece que numa circunstância como essa, que, enfim, realmente é o que você falou, não é tão distante assim, mas me parece que numa circunstância como essa, o consumidor teria que dar a anuência para que a inteligência artificial dele tivesse acesso a essas informações, fosse de qualquer forma influenciada, né? Eu acho que seria uma condição para que essa abordagem existisse, né? Obviamente, talvez o consumidor não tenha consciência de que naquele caso em particular, no exemplo que você deu, aquele ovo foi fruto de uma influência dessa natureza. No entanto, na origem, quando ele adquiriu ou instalou essa inteligência artificial e permitiu que conversasse com a geladeira e com o mercado, ele anuiu que houvesse essa influência, a comunicação desses lançamentos, enfim. Eu acho que, mais uma vez, né, o princípio da boa-fé acaba que ele é uma excelente guia para todas as relações. O princípio da transparência, da informação, são princípios muito fortes dentro do CDC. E numa circunstância como essa, eles tendem a suprir e até abrir aí espaço para aí sim, criação de novos artigos de lei, né, que vão debater a respeito das influências dentro da inteligência artificial. E é algo que quando você olha para esses mecanismos, né, você vai dizer, poxa, de que forma eu fui diretamente influenciado? É claro, você vai ter dado o seu consentimento, você vai dar, né, todas as autorizações ali necessárias, e aí você vai ter, né, o contato e a influência, vamos chamar assim, de outros diplomas legais. Você tem o Marco Civil da Internet, que está aí, que é aplicado de forma recorrente nas relações de consumo. Você tem a LGPD. Então, você tem inúmeros diplomas. Agora você está, né, sendo discutido no Congresso a lei que vai regular a aplicação da inteligência artificial. Claro. Então, ou seja, é um debate muito rico e que vai gerar essa necessidade, essa transversalidade de se falar. Porque, de novo, aí eu volto para o começo da nossa conversa. Hoje, o modo, né, pelo qual as relações de consumo são travadas são totalmente distintas daquelas de 35 anos atrás. E é por isso que, de alguma maneira, o sistema, obviamente, como um todo, e aí o sistema legal tem que dar as respostas adequadas. Um outro exemplo que está sendo muito discutido, está sendo, né, inclusive pela Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, a Senacom e o DPDC, vai sair um novo decreto SAC, o Serviço de Atendimento ao Cliente. Então, ou seja, já tem uma estrutura básica já de um novo regramento do decreto SAC. Por quê? Justamente visando um aprimoramento da forma pelo qual você vai fazer contato, né, para ser atendido. Porque muitas vezes hoje o atendimento, na maioria das vezes, acaba sendo único exclusivamente virtual. Claro. Você não consegue ter um atendimento presencial. E atento a isso é que gerou esse debate, essa necessidade de se revisitar o decreto SAC, porque o decreto SAC era muito mais direcionado para as atividades reguladas. Então, ou seja, serviços que eram regulados pelo governo de alguma maneira. Então, o decreto ele trazia ali algumas situações. Agora vai ser ampliado o leque de hipóteses nas quais o decreto SAC vai trazer essa discussão. Mas para facilitar que você chegue num ser humano? Exatamente. De alguma maneira, você ter a possibilidade de ter um atendimento humanizado, porque a maioria das
das situações hoje, você acaba tendo um atendimento eletrônico e você, às vezes, precisa de algum detalhe, tipo, claro. Exato. Então, mas isso também tem impactos, né? Aquela história. Não dá para a gente nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Você hoje tem, né, atendimentos de WhatsApp, por exemplo, que são efetivos. A gente sabe que funciona, que dão as respostas e que não você pode proibir uma coisa que muitas vezes funciona. Exatamente, tem que ter uma tem que ter um equilíbrio. Uma calibragem. Isso. Exato. Serviços de saúde. Poxa, serviço de saúde é um serviço que precisa você ter um atendimento, muitas vezes de emergência. Então, um atendimento de serviço de energia elétrica. Então, são situações, e esses serviços já são hoje, que eu digo lá, regulados e que já tem essa necessidade de você revisitar esse decreto, e esse decreto muito provavelmente deve ser publicado, acho que ainda esse ano, em 2024. Outra pergunta, a gente falou de publicidade, de influenciadores, o Conar também é bem importante nessa área, né? Quer falar, André? Pode. Não, o Conar é uma agência de autorregulação e que funciona de uma forma efetiva. É um dos exemplos de autorregulação no país que funciona e as empresas respeitam. Então, o próprio código do Conar traz essa regulação, como o André deu o exemplo dos influenciadores. Por isso que eu lembrei, né? Porque isso não tá na lei, né? Isso vem do Conar, né? Não, é do Conar, é do Conar, e as empresas respeitam. Então, ou seja, tudo isso para mostrar que esse olhar, né, 360 para as relações como um todo, ele vem de diversas frentes, não só o CDC. Então, você tem outros regramentos que, de alguma maneira, aplicados em conjunto, geram uma tutela concreta, efetiva, uma proteção. Então, você tem muita discussão sobre criança, né? Os anunciadores, né? Os influencers. Os influenciadores mirins, né? Sim. Então, que muitas vezes as pessoas são utilizadas, né, para fazer o influenciador é criança, né? Exato. Exato. O influenciador mirim, né? Que, na verdade, a conta é dos pais. Né? Tá. Até porque para que você tenha uma conta, você precisa ter a maioridade civil. Sim. Então, as contas são detidas pelos pais, mas o influencer é uma criança. Então, são os youtubers mirins. E aí, realmente, abriu uma grande discussão a respeito disso. Porque há um debate, primeiro, né? Se o público-alvo é uma criança, né? Se a gente está falando que quem vai assistir esses youtubers são crianças ou não. E a quem cabe o direito de decidir o que a criança vai assistir? Ao Estado ou aos pais, né? Entendi. Então, realmente, esse é um tema que foi muito discutido, não só no Conar, mas em outros órgãos. E é um tema que vem sendo debatido mundialmente, né? Até porque, realmente, foi o que o Renato falou. Os nossos filhos não assistem mais TV, né? Eles assistem youtubers. Você talvez perguntar para algumas crianças o que elas querem ser quando crescerem. Elas querem ser youtuber, influenciadores, Pode enfim. ser. Então... você tem uma mudança. Essa mudança de comportamento, necessariamente, exige respostas em razão muitas vezes, dos abusos que são praticados. Então, o sistema está preparado, e é aquela história. Muitas vezes o direito tem que correr atrás, e corre sempre atrás. E quando a gente está falando de tecnologia, de internet, a coisa fica muito mais difícil. Não, né? Se você parar para pensar, quer dizer, realmente, o sistema é sempre afásico em relação à evolução da sociedade, né? A sociedade avança para que depois a lei consiga alcançar. Claro. E eu lembro um momento em que se discutia como se penalizariam os crimes na internet. Porque a gente falava em furto, roubo, não falava eventualmente, né, em Crimes subtração virtuais, de coisas alheias pela internet, né? Então, eu acho que toda essa mudança que vem, assim, numa velocidade galopante, vai fazer com que realmente novas leis surjam, né? O CDC certamente vai receber aí novos artigos para endereçar esses assuntos, mas mais do que nunca o tema é multidisciplinar, né? Aqui a gente tocou em outros temas, a LGPD está muito próximo dos consumidores, né? O quanto os dados dos consumidores são usados nessas abordagens, com ou sem anuência. Exato. Então, realmente, a gente vai assistir aí, sobretudo, creio eu, nos próximos anos, uma avalanche de normas, leis e orientações a respeito desse tipo de abordagem também, né? Exato. Então, e a partir disso, eu acho que é um ponto que é interessante a gente pensar aqui, né? Não trazer só problemas, mas acho que soluções em razão da própria evolução tecnológica. A gente, né, trabalha com várias situações e com vários exemplos práticos e concretos
do nosso dia a dia. Hoje, né, por exemplo, falar de um tema que a gente trabalha, né, e tem uma familiaridade, que é em relação a recalls. O recall nada mais é do que identificado um problema num produto, o fornecedor é obrigado a corrigir aquele problema. Então, hoje você tem os anúncios, né, isso tudo está regrado, você faz o anúncio, você chama o consumidor para levar o produto até lá, para fazer o reparo, para sanar aquele vício e eliminar o risco que aquele produto apresenta à saúde e segurança. O recall é sempre voluntário ou alguém obriga? Não, você, uma vez identificado, você tem uma obrigação voluntário, legal. O recall. artigo 10 do tá. Código de Defesa do Consumidor obriga você, uma vez que você identificou, você é obrigado a resolver aquele problema, seja tirando o produto do mercado ou oferecendo a correção daquele problema. Mas, pois bem, esse é o conceito tradicional da mídia, de você fazer o anúncio, de convencer o consumidor. Tanto é que uma das maiores dores que as autoridades de defesa do consumidor mundialmente têm é a resposta a essas campanhas de chamamento. É você convencer o consumidor a levar o seu produto para que esse produto tenha esse vício, esse defeito efetivamente sanado. Então, o índice de resposta às campanhas é muito baixo. Então, para você ter uma ideia, consumidores nos Estados Unidos que têm produtos abaixo de $50 e que sofrem algum tipo de campanha de recall, o consumidor prefere jogar o produto fora do que ligar, do que pedir, entrar em contato, fazer a devolução. Então, mandar pelo correio, receber de volta. Então, você tem aquelas situações. Só que a tecnologia está aqui e ela avançou. E aí, a gente fica imaginando situações nas quais o fornecedor consegue, de uma maneira remota, corrigir aquele problema, aquele vício. Será que faria sentido eu falar ainda numa modalidade de campanha de recall tradicional, trazer para a mídia, chamar, convencer, sendo que o fornecedor remotamente poderia, por um produto que seja conectado, resolver sanar aquele vício, aquele defeito. Aí você fala, poxa, hoje em dia para fazer a atualização do meu telefone celular, eu sou obrigado a dar o meu consentimento. Sim. Só que aí você fica imaginando, né? De que forma o fornecedor poderia, então, independentemente do consentimento do consumidor, acessar o seu produto para fazer aquela correção, eliminando aquele risco que o produto poderia trazer à sua saúde e à sua segurança. Então, fala, poxa, no momento em que ele vender o produto, ele já obtém um consentimento do consumidor para dizer que se aparecer um problema relacionado à saúde ou segurança vinculado àquele produto, eu desde já autorizo você remotamente a fazer o reparo, estaria resolvido? Eu entenderia que seria algo que você poderia pensar, né? Faz sentido. Não, aliás, eu ouso dizer que o consumidor sequer poderia se negar a isso, né? Porque o interesse público maior é justamente solucionar o risco. Exato. O que o recall pretende é o recolhimento dos produtos do recolhimento ou o seu conserto. Então não me pareceria razoável que numa hipótese como essa o consumidor poderia se negar a ter o produto corrigido. Né? Então até para evitar esse tipo de discussão, no momento em que você vende, você já obtém para essas hipóteses específicas, entendeu? Bom, mas se eventualmente você desvirtuar, utilizar para outra finalidade, esse fornecedor está violando aquela regra, tudo do consentimento. E aí tem um outro resultado, que é aquilo que eu falei, a efetividade. Você vai atingir 100% dos produtos. Você vai ter a certeza que você reparou todos. Sim. E não depender da boa vontade daquele cliente, daquele consumidor, levar o produto até uma assistência técnica para ter o seu produto reparado. Então, são situações, e aí mostra o benefício que a tecnologia traz e que vai trazer. E aí vamos mudar paradigmas, né? Então, ou seja, não se faz mais necessário você fazer a campanha de mídia para convencer o cliente. Poxa, basta simplesmente você estar ali remotamente e conseguir fazer o reparo e resolver aquela dor, né, daquele produto. Então, ou seja, mostra que tem muito para se evoluir, né, em relação a essas situações que hoje a gente vivencia dentro, vamos chamar, ainda no modelo analógico, porque esse conceito de recall está ainda no modelo analógico. Se a gente transformá-lo para um conceito digital, pode ser que a gente consiga ter, a partir dali, um novo formato. E por aí, por isso que eu estou dizendo, da evolução, né, que o sistema de defesa do consumidor vai passar, e de uma forma cada vez mais rápida, considerando que os produtos têm tecnologias embarcadas e cada vez mais, né, são produtos conectados e que dependem dessa interação
né, do fornecedor com o consumidor via internet. Então, é algo interessante aí. Deixa eu emendar uma, então, que vocês falaram de atualização e eu lembrei um senão. Porque às vezes a atualização, eu não tenho certeza disso, mas já ouvi falar que às vezes a atualização acelera a obsolescência. Perfeito. E aí seria talvez uma justificativa para o consumidor recusar. Mas deixa eu expandir a pergunta, aproveitando que vocês estão aqui. Outro tema dificílimo. Como que vocês veem obsolescência programada? Tem como coibir? É impossível? Faz parte do jogo? Aquela velha história que a geladeira dos nossos pais durou a vida inteira e nós trocamos de geladeira a cada 5, 10 anos e às vezes menos. Como que vocês veem esse probleminha? Bom, na verdade, a gente já teve essa discussão no escritório, sim, né, Renato? Eu particularmente entendo que faz parte, mas não tanto assim. Perfeito. Né? Realmente, eu acho que existem até questões, a gente tanto fala de ESG, né? Tem até questões ambientais a serem consideradas nessa pergunta, né? Eu acho Sem dúvida. O exemplo da geladeira é um ótimo exemplo, né? O que você faz com uma geladeira que não funciona mais, né? Então, me parece que é uma circunstância em que precisa haver uma boa fé, né, nesse aspecto, né? Quão programada ela seria, né? E a duração razoável daquele produto, né? E aí a gente vai aqui permear em outros temas. O dever de manter peças, né? O manter de assistência técnica. E que realmente, assim, eles colocam em pauta e coloca a luz num outro aspecto que acaba onerando o fabricante, né? Porque ele está criando novos produtos, ele precisa criar novos produtos, mas o consumidor tem o direito de ter condições de manter aqueles ainda em funcionamento, não ser obrigado a comprar. Então, eu acho que respeitar um prazo razoável de duração, de eficiência desses produtos é determinante nessa hipótese, né? E aí a gente vai também discutir qual é esse prazo, né? Sim. Que, enfim, a gente teve até uma discussão bem profunda. Houve até o Renato que me chamou a atenção para um precedente do STJ, que acabou usando os critérios de registro fiscais no balanço. Em que momento que aqueles produtos passam a ter um valor zero dentro do balanço? E aí, isso seria um critério de que, olha, você amortizou todo aquele investimento que você fez naquele produto, então é esperado que daquele momento em diante ele já possa não mais lhe servir, né? Entendi. Então, você tem alguns aspectos que efetivamente trazem para essa discussão essa questão do fornecedor dolosamente criar artifícios para tornar aquele produto obsoleto. Então, ou seja, essa grande discussão que permeia especialmente os telefones celulares, mas eu tenho a opção de fazer ou não essa atualização. Uhum. E hoje, pelo que se vê, você tem, né, os fabricantes obedecendo essa questão da obsolescência e dando ao consumidor a possibilidade. Se você quiser, atualiza, se você não atualiza. É claro que determinadas funcionalidades, as mais modernas, né, que tenham inteligência artificial embarcada, você não vai ter nas versões mais antigas. Então, isso precisa ser deixar muito claro. Então, a gente entra num outro aspecto do CDC, que é o direito à informação. O consumidor precisa ser adequadamente informado de quais são as consequências em realizar aquela atualização. Será que a minha versão é compatível com aquele novo... a nova versão lá do aplicativo? Uhum. Será que ele vai ficar mais lento? Será que ele vai deixar de funcionar? Se eu souber e deliberadamente, né, e de forma consciente querer fazer aquele processo de atualização, eu vou sofrer o risco. Entretanto, eu também posso ter a hipótese de estar trabalhando num aplicativo de mensagem sem inteligência artificial. E tá ótimo. Se você estiver satisfeito com aquela situação, sim, perfeito. Então, acho que muito vai passar pela informação que você passa, né, ao consumidor em relação àquelas características da atualização. E segundo, de que forma você vai conseguir usar, né, o seu, no caso do exemplo que eu estou dando, o seu aparelho
dentro com aqueles recursos limitados. Então, vou ter algum tipo de prejuízo ou não? Aí a decisão é do consumidor. Então, interessante. É interessante porque hoje em dia você tem, né, o que eles chamam, né, especialmente no ambiente virtual, que a gente até tangenciou aqui, os padrões de comportamento e dos impulsos. Muitas vezes hoje você acaba vendo situações nas quais os fornecedores, né, de uma forma maliciosa, colocam padrões obscuros em que você não saiba num determinado anúncio. Olha, só restam 2 vagas aqui para você fazer neste preço. E aí você está ali pesquisando e na hora do impulso você vai e compra. Já que só restam 2, eu preciso comprar agora. Então, mas aí você não tem a informação que só restam 2 ou só restam... você não sabe. Sempre só restam 2. Então, são os padrões obscuros. Isso tem sido, de alguma forma, objeto de muita atenção por parte das autoridades de defesa do consumidor, não só aqui no Brasil, sem dúvida, quanto no mundo afora. Porque são estímulos gerados artificialmente para impulsionar o consumo. Uhum. Então, de novo, volta para a questão da informação. O consumidor tem a informação de que efetivamente só restam 2 vagas? Só tem 2 objetos ali? Ou não? Aquilo é verdade? Aquilo não é? Então, é complicado. Agora complexo. A pergunta é minha. Você acha que nessa hipótese a gente poderia se tratar isso como uma propaganda enganosa? Me parece que sim, né? Sem dúvida, sem dúvida. Porque no fim é uma informação inverídica a respeito de um produto ou a quantidade de produtos disponíveis. E que foi decisiva para sua manifestação de vantagem. Pelo menos naquele momento, Exato. aquela compra naquele momento. O impulso, aquilo foi decisivo. Então, é algo que as autoridades de defesa do consumidor estão atentas. E tem sido usado de uma forma disseminada esse mecanismo, né, desses padrões obscuros, né, que geram ali essa situação muito mais para trazer o consumidor e convencê-lo a adquirir aquele determinado produto ou serviço que estava sendo anunciado. Agora, antes da gente terminar, uma última, também tema dificílimo. Como que vocês estão vendo hoje a luta contra a litigância predatória? E como vocês acham que a regulação das relações de consumo pode melhorar essa situação, que é um problema que a gente está... Não é um problema antigo, é um problema mais recente, que a gente está vendo aí quase todo dia. Tem a versão, claro, de como o judiciário pode coibir os meliantes que estão lá com procuração falsa e tudo Exato. aquilo. Isso é um problema. Mas você também, em relação de consumo, também tem uma parte que é abusivo, né? Bom, eu vou começar registrando aqui o aspecto de associações de gaveta, né? Uhum. São aquelas associações que, na verdade, elas têm um objeto extremamente amplo, né? Por vezes, elas são sediadas em escritórios de advocacia ou são sediadas em outras empresas onde tem grupo familiar. O advogado é pai do presidente da associação. Enfim, a gente assiste muito isso, né? Nessas ações coletivas. Sobretudo agora com a decisão do STF de que não existe a limitação de territorialidade das sentenças proferidas em ações coletivas. Isso acabou fazendo com que... O limite de Estado. Exato. Não tem mais. Não tem mais. Isso acabou fazendo com que essas sentenças tenham ainda mais força, né? Ainda mais poder, vão atingir nacionalmente. Então, eu acho que um controle bastante rigoroso a respeito do preenchimento dos requisitos das associações, aqui dando esse exemplo em particular, e aí a identidade do propósito da associação com o objeto da ação. Né? Não aqueles, defender os consumidores nacionalmente. Não, precisa ser um pouco mais focada, um pouco não, né? Bastante focada nisso. E, no meu olhar, coibir essas associações aí que, por vezes, fazem do litígio um produto. Elas vendem aos consumidores. Eu tiro o seu nome da negativação, né? Uhum. Se associa a mim, eu vou entrar com uma ação e eu consigo tirar a restrição do seu nome. O intuito associativo é só a ação, né? Exato. É um produto. Disso, né? Não existe um espírito de associação, né? Existe um espírito de angariar clientes para a venda de um produto. Sem dúvida. Eu acho que existe aí um papel determinante da jurisprudência de
entender que essa associação não tem legitimidade. Sem dúvida. E é algo... É o judiciário, nesse caso, né? Olhar se aquela associação tem uma representatividade adequada para representar, em tese, aquela classe que está ali sendo, em tese, substituída. Bom, esse é um dos aspectos que a Andrea trouxe, e acho que um outro aspecto que é muito importante desse viés, vamos chamar assim agora, da litigância predatória, especialmente nas relações de consumo, é você evitar essas proliferações de estímulos de demandas incabíveis. Por exemplo, você tem hoje entidades, né, e aí que buscam a compra de crédito de atraso de voo. Então, ou seja, isso eu posso dizer porque a gente já vivenciou essa situação no efeito prático. Existia um voo internacional chegando em São Paulo e na esteira, o voo tinha atrasado 4 horas e na esteira, durante o momento em que as pessoas estavam na esteira esperando as bagagens, elas começaram a ser assediadas via SMS e WhatsApp por essas empresas. Sabemos que o seu voo atrasou, você quer vender teu crédito aqui nesse momento? Então, ou seja... Ainda no aeroporto? Ainda dentro do aeroporto. Então, eles já tinham acesso à lista de passageiros e ali são 350 já naquele ações voo, naquele né? voo. Então, ou seja, o que antigamente você tinha, sei lá, 10% desse voo, vamos lá, 30, se 30 consumidores fossem utilizar a ação, hoje você vai ter, nessa situação, uma facilidade muito grande de receber o valor, você vai ceder o seu crédito para essa entidade. Por quanto, você sabe? Ali depende do valor, R$1.000, R$800, te dá na hora, faz o crédito, o Pix, você faz tudo de uma forma eletrônica com R$1.000 no bolso. Com o crédito cedido da ação de dano moral. Exato. Meu Deus. E aí junto com a bagagem chega o termo, é isso? Exato. Então, ou seja, é um Deus. negócio... E aí, por que eu estou tratando dessa forma? É um cuidado que precisa... Todo mundo, obviamente... Uns podem ter sido mais prejudicados do que outros, e você tratar, acho que todo mundo, de uma forma indistinta, e aí você vai gerar 400 novos processos, né? Em relação só àquele voo que atrasou. Então, você imagina isso dentro de um universo nacional. Então, você tem um problema que é vazamento dos dados. Como é que essa empresa sabia o nome e o telefone de todos os consumidores que estavam naquele voo? Segundo, esse cuidado em você, né, tratar a coisa, a violação ao direito e não se banalizar, eu acho que esse é um cuidado que precisa se ter aqui, né, em relação a esse aspecto, porque, de novo, se cada voo que atrasar você tiver 300 novos processos, não vai ter judiciário que dê conta a essas respostas. Então, eu acho que, mas a empresa aérea poderia ter uma posição mais proativa, no sentido, desde já, de oferecer algo. Pode ser que vai se caminhar nesse sentido. Então, ou seja, você vai dar um voucher, você vai dar algum tipo de benefício para coibir e evitar essa situação. Porque, de novo, seria uma hipótese de litigância predatória, conceitualmente falando, né? Essas 350 pessoas, em tese, sofreram um atraso. Então, precisa ter um certo, né, cuidado aqui, mas é um exemplo que eu queria trazer, que é difícil essa definição. Você tem ali agora a regra do CNJ, né? O CNJ estabeleceu uma regra para se tentar, de alguma forma, verificar e identificar as hipóteses de litigância predatória, e a partir dali você definir quais são, né, os conceitos, o que pode ser feito para se coibir. Mas eu acho que é um tema que precisa de muito cuidado, de muita atenção. Eu sei que a ASP está trabalhando nisso de uma forma recorrente, até porque isso impacta diretamente os nossos associados. Nós temos muitos advogados que efetivamente são advogados que vivem mesmo do trabalho e daquele trabalho verdadeiro, e não da ação, como você falou, da procuração falsa, disso tudo. Então, separar o joio do trigo é muito importante nesse momento e tentar, de alguma forma, trabalhar para esse aprimoramento, né? Para se evitar, de alguma forma, que ações que não deveriam ser extintas sejam extintas, porque a gente sabe que tem muitos juízes aí adotando medidas, exigindo ou tentando que de forma até
absurda, acaba gerando um desgaste não desnecessário, só, né? Não, e inviabilizando o acesso à justiça. Sim. Então, acho que isso não pode acontecer. Mas, de outro lado, também, essas situações precisam ser adequadamente identificadas e coibidas, né? Especialmente em relações de consumo. E sancionadas. Sancionadas, sem dúvida. Eu acho que é adequadamente, né? Eu particularmente entendo que é uma medida determinante para que isso diminua, né? Acho que a gente não consegue obstar, mas é aplicar as sanções. Exato. Efetivamente sancionar as pessoas que estão envolvidas nessa prática, né? Quanta coisa. Que conversa legal. Daria para ficar mais tempo ainda. Sem dúvida. Bastante coisa. Bastante. Uma nota final, então, para a gente encerrar, por gentileza? Vamos lá, acho que assim, a mensagem que eu gostaria de passar, né, para aquelas pessoas que atuam, especialmente, né, aqui os nossos associados e não só associados da ASP, que as relações de consumo estão aqui, acho que é um campo muito fértil de trabalho, acho que as pessoas cada vez mais podem se dedicar, né, a essa matéria, estudar especialmente essa inter-relação entre outras legislações e o CDC, para que consigam, obviamente, né, seja na defesa do consumidor, seja na defesa do fornecedor, apresentarem aí, né, os melhores resultados e sabendo dessa possibilidade e cada vez mais da necessidade da evolução, né, seja das interpretações adequadas à luz da realidade em que se vive aqui. Então, acho que a mensagem é essa. Existe um campo muito fértil, muito amplo, e aí basta vontade, estudo e dedicação aqui para que a gente consiga obter os melhores resultados, seja defendendo o fornecedor, seja defendendo o consumidor. Eu acho que eu valido esse seu olhar, acho que é um momento de novas oportunidades interdisciplinares, né? E acho que tanto na parte de contencioso como no consultivo. Eu acho que esses novos desafios, esses novos temas que estão vindo aqui, abrem espaço para consultas também, né? Acho que as empresas mais do que nunca devem estar antenadas a respeito dessas mudanças e dessas cautelas, tanto em relação até como se proteger de litigância predatória, dessas ações coletivas aí propostas por associações de gaveta e etc. Então, acho que traz grandes oportunidades para nós, advogados, contribuirmos aí para os nossos clientes. Perfeito. Renato, Andréa, obrigado. Foi um prazer. Nós agradecemos. É sempre um prazer estar aqui com vocês na ASP. Ficamos por aqui. Um abraço e até mais. Tchau, tchau.